Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Antes que eu esqueça, queria chamar as crianças aqui na frente. Temos aqui uma visitante, vai vir aqui na frente agora. A avó quase não está rindo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por esse culto, onde nós rendemos ao Senhor em ação de graças pela sua vida em nós, Pai. Que as crianças continuem com esse culto nas suas salas, crescendo, entendendo que existe uma esperança, um Redentor, que transformou os nossos corações e nos guia até o fim da nossa vida nessa terra, onde receberemos uma nova vida em Ti. Que elas cresçam sabendo dessa verdade, falando dessa verdade, vivendo essa verdade. Essa oração que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Já convido você a abrir sua Bíblia em João 19. João, capítulo 19. João, capítulo 19, dos versos 28 a 30. João 19, 28 a 30, diz assim: Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Hoje nós comemoramos a Páscoa. E ela começa há muito tempo atrás. O povo de Israel era escravo no Egito. E eles começam a clamar a Deus por libertação. Libertação daquela condição de escravos, libertação daquela condição de não ter liberdade de vida. E aí, Deus envia o seu servo Moisés, e antes da última praga, a 10ª praga, onde morreriam os primogênitos dos homens e dos animais, Deus dá a Moisés as diretrizes da Páscoa. Eles precisariam se juntar, precisariam matar um animal, comê-lo por inteiro, e aquela família que não conseguisse comer aquele animal por inteiro teria que chamar uma outra família para que eles dividissem e não sobrasse nada daquele animal. E o sangue daquele animal eles pintariam os umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passasse, reconhecesse que eles pertenciam ao povo de Deus e não matasse aqueles primogênitos. Mas havia uma outra ordem: comam com suas roupas amarradas, cajado na mão. É o dia da libertação. Eles comeriam e eles iriam embora do Egito. O Egito, para a gente, representa o lugar das tentações e escravidão. E todos nós, quando não encontramos com Cristo, somos escravos de alguma coisa. Aquele animal era um tipo que representava o sacrifício de Cristo, que já estava consumado na eternidade, mas que ainda não tinha acontecido no tempo dos homens. E aquele sangue nos umbrais era o sangue de Cristo que marca cada um de nós. Então nós hoje comemoramos a Páscoa sabendo que o Cordeiro de Deus foi morto, entregue no nosso lugar. O seu sangue marca os nossos corpos, nos lavando e nos fazendo nova criatura. E hoje nós não somos mais escravos no Egito. Somos livres em Cristo Jesus. E Jesus vem no tempo terreno, se faz homem, como o Diego disse. Ele estava nas alturas e ele se faz pequeno. Passa fome, tem sede,
tem sono, sente dor, fica doente. E ele cumpre o seu ministério. E esse texto que nós lemos é o final de uma cena dramática muito grande. Porque Jesus tinha sido entregue por um daqueles que andava com ele. Ele foi traído, ele foi enganado. Quantos de nós já não fomos traídos e nos sentimos dores profundas? Jesus foi traído por um daquele que andava com ele. Ele foi levado até um tribunal que foi feito às escondidas, num horário que não era para ter tribunal. Um tribunal feito contra a lei. E ali, ele viu Pedro, aquele que tinha dito, eu caminho com você até o fim, até a morte. E tinha cortado a orelha de um homem por amor de Jesus. Ele, Jesus, o vê, o negando 3 vezes. E aquela caminhada foi feita debaixo de tortura, de surra, de escárnio. Depois disso, ele teve que caminhar toda a cidade com aquela madeira nas costas, com cerca de 50 quilos, todo ferido, todo machucado. O flagelo da época tinha na sua ponta chumbo para contundir, para machucar. E tinha pedaços de ossos para cortar. Na terceira chibatada que Jesus levou, as 3 camadas de pele já tinham ido embora. E na época era comum dar-se no mínimo 40. E era mais comum ainda, quando eles não gostavam do criminoso, fingir que perdia a conta. Porque eles teriam que voltar do início e contar de novo, até 40. Alguns estudiosos da área da medicina dizem que provavelmente no final da surra, Jesus já tinha parte das suas costelas e o seu pulmão expostos. E colocam uma túnica sobre ele e uma coroa de espinhos desse tamanho. Ele caminha com aquela madeira nas costas. E a Escritura diz que por 3 vezes ele cai. E aquilo cai em cima dele. A dor, a vergonha, o abandono. Ele olha em volta e não tem ninguém. E naquele clima desértico, ele chega no Calvário, muito provavelmente com sangue seco, preso à sua roupa, e rasgam de novo as suas feridas. Atravessam seus pulsos e seus pés. E agora ele está exposto publicamente, ainda sofrendo escárnio. Se você é tudo isso que você diz ser, sai daí. Salva-te a ti mesmo e salva esses homens. E nós olhamos para essa cena e ficamos com raiva daqueles homens. Mas todas as vezes que nós pecamos contra Deus, nós agimos tal como eles. Jesus poderia sair dali. Ele poderia descer, não ter passado por nada daquilo. Mas ele diz, Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E as horas vão se passando, as dores vão aumentando, e ele vai morrendo. E ele diz, eu tenho sede. E aqueles homens, no lugar de dar água, dão vinagre. Era um vinagre cítrico, para que ele ganhasse energia, para que ele sofresse mais. Só que eles achavam que aquele vinagre era uma afronta. Eu vou fazer a sua dor se estender. Mas ele ganha sim energia. E ele diz, está consumado. E morre. Tudo isso acontece para que cada um de nós fôssemos libertos das nossas condições de pecadores. E nós o somos. Alguns dizem que não são pecadores porque pagam os seus impostos. São bons maridos, bons filhos, bons profissionais. Alguns dizem que não são pecadores porque não fizeram nada de errado durante a semana, além de pensar. Pensar não é pecado.
Mas a Escritura fala para a gente que o pecado ele existe já no nosso coração. E quando nós odiamos, invejamos, quando nós nos vingamos, isso mostra o quanto nós somos pecadores. As nossas ausências mostram o quanto nós somos pecadores. Essa ausência que nós temos de afeto porque não tivemos pais ou filhos, ou porque fomos injustiçados, ou porque não temos ninguém para nos defender. Tudo isso é o carimbo atestando: você é um pecador de coração vazio. Pecado não é só fazer o que é errado, mas também deixar de fazer o que é errado. O pecado mostra o quanto nós somos limitados e frágeis. E por causa disso, a Escritura fala que morremos. E por causa disso, a Escritura fala que somos dignos do inferno. Porque somos egoístas, vaidosos, mentirosos, arrogantes, soberbos, brigões, ou então passivos numa falsidade de sermos pacíficos, ausentes numa falsa desculpa de que nós não estamos lá só porque não queremos contenda. Porque nós aceitamos levar o dano, mas na verdade a gente só não briga porque a gente não quer ter o trabalho. Tudo isso mostra o quanto nós somos pecadores. As angústias que nós temos, as aflições, a falta de confiança, a falta de esperança, mostra o quanto nós somos pecadores. E nós não temos como, pelas nossas próprias mãos, nos livrarmos disso. Antes da pandemia, nós dizíamos que esses nossos problemas é porque nós tínhamos muitos afazeres. Pegávamos muitas horas de trânsito. Éramos esmagados no trabalho. Entrou a pandemia. Ficamos trancados em casa. Trabalhamos no conforto do nosso lar. Ficamos com aquele que nós amamos o dia inteiro. E o que aconteceu? Descobrimos outros problemas. Descobrimos que nós éramos excelentes profissionais e péssimos cônjuges. Que nós éramos excelentes amigos de trabalho, mas péssimos amigos das pessoas que nós amamos. Descobrimos que as dores que nós achávamos que sentíamos por causa do cansaço era por causa da negligência com a nossa saúde, porque nós idolatrávamos a nossa rotina. Pecado. E então, Jesus se entrega no nosso lugar, com as nossas vaidades miúdas, com as nossas brigas por razão, por coisas que nós não vamos ganhar nada, pequenas, minúsculas, insignificantes. Mas Jesus se entrega por nós. Mas o preço precisa ser pago. Porque a própria Escritura fala que Deus ele é perfeito, e como um ser perfeito, ele precisa cumprir a sua própria palavra. E se o salário do pecado é a morte, alguém precisa morrer. Porque se ninguém morre, ele não cumpriu o que ele mesmo prometeu. E como mandar alguém morrer por um outro alguém, se ele também é pecador? Como eu vou morrer por Társila, se eu tenho os meus pecados para serem pagos? Então Deus Pai manda o seu Filho, sem pecado algum, sem mancha, sem nenhum erro. E ele se limita ao estado de homem. Olha quantas limitações nós temos e nós reclamamos. Quem não queria se livrar daquela dor física? Quem não queria se livrar daquela angústia? Quem não tem um problema que quer se livrar?
Jesus não tinha nenhum, mas ele veio para tê-los. E ele furou o pé igual você. E ele sentiu fome igual você. E ele foi traído igual você. E agora ele está na reta final dessa grande cena, exposto, de braços abertos, não tendo para onde correr, sendo colocado como ridículo. E não perde tempo nenhum se defendendo, enquanto nós nos defendemos o tempo inteiro. Nos defendemos nas redes sociais. Nos defendemos dentro de casa. Isso mostra o quanto nós temos um buraco existencial gigantesco nos nossos corações, porque nós queremos nos defender o tempo todo. Isso mostra o quanto o pecado nos consome todos os dias, porque se nós fôssemos completos e plenos, como nós colocamos nos nossos TBTs na rede social, a gente não perderia tempo com coisa tão pequena. Mas perdemos. E ganhamos o quê? Nada, porque o coração continua tão vazio quanto. Mas ele se entrega na cruz. E ele diz: está consumado. Está pago. Isso é muito interessante, essa expressão ela é no original chamada tetelestai. Muita gente já ouviu, né? Tem camisa, tem um monte de lugar escrito isso aí. Outra moda. E está lá. Está consumado. Esse grito que Jesus se preocupa em dar no último suspiro da vida tinha um significado muito profundo para aquela época. Essa era uma expressão jurídica. Naquela época, quando um criminoso era sentenciado, ele tinha uma ficha, chamada de uma ficha de condenação. Ali tinha o nome dele, quem ele era, onde ele morava, qual o crime que ele cometeu e qual a sentença dele. E ele pagava por esse crime. Quando a sentença estava paga, o juiz pegava, lia e escrevia o que embaixo? Tetelestai. Pago. Consumado. E aquele homem, então, estava livre. Quando Jesus grita aquilo na cruz do Calvário, ele está dizendo que todos os nossos crimes contra a santidade do próprio Deus, todos os nossos pecados, os nossos pequenos egoísmos, as nossas pequenas vaidades, elas estão todas pagas. Mas nós não fomos levados à prisão para isso. Nós não fomos levados ao inferno para isso. Porque alguém pagou no nosso lugar. Ele não escreveu com uma caneta qualquer. A tinta foi o seu próprio sangue. Está pago. E quando ele olha para cada um de nós, ele não vê pecadores caminhando um degrau ao inferno a cada dia que passa. Ele vê homens marcados nos umbrais das portas com o sangue de Cristo derramado. É por isso que nós estamos aqui. Para entendermos o valor disso. Para que nós fujamos do automático e dos ritos da nossa vida. É por isso que quando as mulheres vão ungir o corpo de Jesus, né, cheia de boa vontade, o anjo diz: por que vocês procuram entre os mortos quem está vivo? A boa vontade de vocês não serve de nada. O cuidado de vocês não serve de nada. Porque não existe morto aqui. Não existe corpo a ser ungido. Não existe fedor a ser abatido pelo bálsamo, porque ele vive. E nós estamos aqui, não para mais um rito, não para mais um dia, para tomar a ceia e chorar, e ir embora para casa, e amanhã a gente emenda na engrenagem do dia a dia. Não. Jesus está vivo.
E é por isso que os nossos corações queimam. Não queimam porque o louvor foi afinado, queima porque o Jesus vivo queima os nossos corações. É por isso que nós temos uma esperança inabalável. É por isso que a partir de então os nossos vazios existenciais são preenchidos, porque Ele venceu a morte. Todas as nossas ausências são preenchidas nele e por Ele. Jesus não morreu para que você, não tendo pai, você encontre um pai. Jesus morreu para que em Deus você encontre o verdadeiro pai. Jesus não morreu para que você sofresse injustiça e tivesse a quem recorrer. Você já tem um advogado que já conhece a sua vida e ele não precisa defender a sua causa porque você já pertence a ele. É por isso que esses vazios existenciais não fazem mais sentido para nós. Porque nele nós temos um pai. Nele nós temos um juiz. Nele nós temos um advogado. Nele nós temos um servo que se entregou no nosso lugar. Nele nós temos um rei. É por isso que nós não tememos eleições, porque quem quer que venha ainda está abaixo do poder do verdadeiro rei que nós nos submetemos. É por isso que, se nós chegamos aqui com qualquer vazio, qualquer buraco existencial, existe uma resposta: Cristo. Ele é capaz de preencher qualquer buraco existencial no nosso peito. Nós não precisamos encontrar no outro motivo para suprir qualquer ausência. Pelo contrário, o outro é instrumento para que eu, preenchido em Cristo, seja a ferramenta na vida dele. Porque ele venceu. Esse é o grande significado do porquê nós estamos aqui nessa noite. Porque nós sabemos que Cristo nos deu uma nova identidade. Porque nós sabemos que quando nós acordamos, Ele está conosco. Que quando nós caminhamos, ainda que pelo vale da sombra e da morte, Ele está conosco. Que nós chegamos aqui e Ele já estava aqui. Que a gente chega em casa e Ele já está na nossa casa, porque Ele venceu. A gente não pode parar só na morte. A morte foi o pagamento, mas a ressurreição foi a consumação dessa vitória. É por isso que nós não podemos ficar perdendo tempo com outras coisas, porque nós já temos alguém a quem nós pertencemos. Cristo. Ele já nos livrou da escravidão. Nós não temos mais motivos para estarmos acorrentados no pecado. Nós não temos mais motivos para estarmos acorrentados nos nossos medos, nas nossas angústias, porque essas correntes não existem mais, porque o sangue de Cristo arrebentou cada uma delas. É por isso, meus irmãos, que nós temos certeza no amanhã. Não no amanhã de que nós estaremos vivos aqui. Não no amanhã de que a nossa vida vai melhorar. Não no amanhã de que nós seremos promovidos ou que os nossos problemas dentro de casa vão acabar. A nossa esperança no amanhã é sabendo que, ainda que todas essas coisas permaneçam iguais, Cristo permanece o mesmo e nele nós encontramos razão. E nele nós encontramos esperança. E nele nós encontramos o pertencimento que nós não encontramos em lugar nenhum. E nele nós encontramos descanso que também não encontramos em canto algum. E é por isso que nós caminhamos todos os dias. Porque Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Esse é o significado que tem a nossa Páscoa. Nós fomos libertos por um Deus tão poderoso que não existe nenhum poder que é capaz de nos tomar da sua mão. Nós fomos ressignificados por um Cristo vitorioso, que não existe nada que venha dar outro significado. É por isso que Agostinho dizia que nós só encontramos paz enquanto estivermos nele. Porque só nele é o verdadeiro significado.
Só em Cristo há a verdadeira razão. As outras são passageiras. Deus pode mudar hoje a história da sua vida. Pode mudar o seu casamento. Pode mudar a sua relação com o seu filho. Pode mudar a sua relação com o trabalho. Mas amanhã, outros problemas surgirão. Pode não ser o filho, pode não ser o marido, mas pode ser o vizinho, o patrão, porque todo problema começa de nós conosco. E agora a gente não tem que ficar mais com essa ótica de achar que Cristo é um medalhão de resolução dos nossos problemas, porque todos eles já foram resolvidos na cruz, todos já foram pagos. É por isso que nós encontramos contentamento nele e não nos outros, e não em coisas, e não em respostas. Cristo, dizendo sim ou não, socorrendo ou não, nele eu encontro pertencimento. É por isso, meus irmãos, que naquela noite, diante dos discípulos, ele tomou o pão, ajuntou-os pela última vez no seu ministério terreno. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, dizendo: este é o meu corpo que é partido, despedaçado, dilacerado em favor de vocês. Este é o meu sangue derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E hoje nós sabemos que naquele grande dia nós estaremos com Ele tomando mais uma ceia. Agora, nas bodas do Cordeiro, todos os dias diante de Deus Pai vitorioso, onde nós não precisamos chorar os nossos buracos existenciais, onde nós não precisaremos mais lembrar do sacrifício dele para não ficarmos tristes, porque todos os dias nós o veremos. Por isso eu convido você a ficar de pé nesse momento. Um momento que não é só uma lembrança, não é só um memorial. Nós não ceamos para lembrar da ceia de Jesus. Nós ceamos sabendo que Ele está conosco nessa noite. Que Ele falou aos nossos corações por meio dos louvores. Que Ele falou ao nosso coração no meio das orações e do sermão, porque Ele está vivo. Por isso eu convido a você, nesse momento, mais uma vez, juntos, comer do pão e tomar do vinho, todos juntos.
Jesus, nós te louvamos, reconhecemos o valor de pertencermos ao Senhor. Nós não tínhamos nada para oferecer em troca, e o Senhor quem deu aquilo que seria em troca, o seu próprio Filho. O Senhor nos perdoou e ainda pagou o preço no nosso lugar. Que os nossos corações sejam renovados nessa noite, Pai, sabendo que em Ti encontramos a completude da vida, encontramos o verdadeiro motivo do amanhã. Que os nossos corações sejam inundados pela Sua presença e que reconheçamos o verdadeiro valor da Páscoa, de onde nós estamos indo, de para quem nós estamos indo, e que acima de todas as coisas nós saibamos que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, porque a Ti nós pertencemos. Por isso nós Te rendemos graça, Senhor. Por isso nós Te rendemos louvores, porque sabemos que no Senhor nós nos encontramos e em Ti nós nos satisfazemos. Louvado seja o Seu santo e precioso nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que as doces e consoladoras promessas do Espírito Santo sejam com todos, tanto aqueles que aguardam a preciosa vinda de Jesus. Amém. Amém.